filho de um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, decidiu deixar para trás aquela denominação e todos os ensinos que ele aprendeu ao longo da vida. Decidiu deixar aquela denominação em seu passado e seguir o seu rumo. E nós vamos descobrir se essa foi uma boa ou má decisão daquele jovem e como ele está nos dias de hoje. Vamos descobrir juntos esse testemunho? Bora lá? Eu sou a Leila, para quem não me conhece, e já quero começar esse vídeo te pedindo aquele famoso joinha, porque isso ajuda demais na divulgação aqui dos conteúdos. Sei que placa de igreja não salva ninguém, mas quero te fazer essa pergunta. Em que igreja você tem frequentado? Você tem congregado? Será que você não está frequentando nenhuma no momento? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E fica com a gente até o final, porque o vídeo de hoje vai surpreender você. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer um testemunho que está para lá de impactante. Nós vamos conhecer a história do Barbosa, um jovem que nasceu no lar cristão, onde todos os seus familiares ali eram adventistas, inclusive o seu pai, pastor da igreja adventista. Décio, desde muito pequeno, já começou a entender das escrituras, teve todas as orientações daquela denominação, as crenças, as doutrinas. E aos 14 e 15 anos de idade, Décio decidiu então jogar tudo para o alto. Deixar para trás a igreja, tudo o que ele aprendeu, todas as orientações que foram lhe dadas desde pequeno e seguir a sua vida, tomar o seu rumo sozinho, tomar as veredas desse mundo e tudo o que ele tem para oferecer. Da igreja para o mundo foi um pulo, foi um salto. Da noite para o dia, Décio já estava com uma vida totalmente o inverso da que ele vinha na igreja adventista. Porque quando Décio entrou no mundo, ele entrou literalmente de cabeça. No mundo das drogas, do alcoolismo, da promiscuidade. E foi um caminho que, aos olhos humanos, não teria volta. Isso mesmo. É porque Décio ficou naquela vida cerca de 30 anos. 30 anos, isso mesmo. Só que num dado momento aconteceu algo que ajudou a trazer aquela ovelha de volta. Teve um ditado que eu trouxe aqui no canal, num vídeo anterior aí que eu falei, e muitas pessoas me tacaram pedras e eu acho que muitas pessoas quando veem esse ditado, que eu já deixei bem claro, desde a primeira vez que eu falei ele aqui, eu deixei bem claro que é um ditado popular, não é um ditado bíblico, não é um versículo bíblico, né? Que quem não vem a Deus por amor, vem pela dor. E quando a gente olha esse verso, quando a gente escuta esse ditado, no caso, a gente acha que é porque Deus joga um anzol e traz a pessoa à força, com dor, mas não é. É porque tem várias formas de a gente chegar a Deus. Ou a gente chega a Deus porque está com o coração transbordando de amor por Ele e quer ficar juntinho dEle, ainda que não tenha uma causa específica nesse mundo para eu me agarrar a Deus, mas a minha causa é a minha salvação, é algo espiritual, é algo além desse mundo. E tem a forma da dor, que é quando a pessoa está distante de Deus, mas foi acometida por uma dor tão grande, uma enfermidade, uma perda, algo que a fez ficar no fundo do poço, que ela viu que ali só tinha Deus, não tinha mais nenhuma saída, só tinha Deus. Então, nesse momento, ela vai a Deus pela dor que ela está sentindo. Não pelo amor por Deus, mas pelo socorro que Ele pode lhe proporcionar. Essa é a primeira busca, né, da pessoa que está com dor. Então, o que aconteceu com Décio foi mais ou menos isso. Décio, ele se viu numa situação na qual ele ficou no fundo do poço. Porque nesses 30 anos de balada, de festa, de bebedeira, de curtição, para Décio estava bom. Ele não tinha mais aquela paz, a paz que só Deus pode nos dar. Mas para ele estava bom, ele estava curtindo, se divertindo. Só que naquela vida toda de promiscuidade, ele acabou adquirindo uma grave doença. Décio percebeu que sua imunidade estava baixa, que ele não estava bem e acabou procurando um médico. E o médico pediu, entre alguns exames, pediu que ele fizesse o teste de HIV, porque pela vida que ele levava, existia uma grande chance de Décio estar com AIDS. Décio, já muito desconfiado, fez todos os exames que o médico pediu. Voltou para casa com o resultado nas mãos e, chegando em casa, já sabendo, já tendo o diagnóstico de AIDS, ele foi para casa, morava no 9º andar, chegou em casa, passou pela sala, a mãe estava sentada, ele não falou com ela, estava desesperado, um ser humano desesperado porque ele viu a morte na sua frente.
foi diretamente para a sacada. Ele morava no 9º andar, então era uma altura muito considerada. Debruçado na janela, Décio decidiu então tirar a sua própria vida. Mas Décio disse que algo o segurou e o conduziu até sua mãe. Algo pedia que ele fosse conversar com a mãe, e eu acredito piamente que essa foi uma ação do Espírito Santo. Décio disse que saiu da janela, foi até a poltrona onde sua mãe estava sentada, foi até lá suando frio, tremendo, com a voz embargada, sem saber o que falar. Simplesmente se derramou para sua mãe, contando tudo o que tinha feito, até onde tinha chegado as suas loucuras. Décio não conta qual foi a reação da sua mãe, mas podemos imaginar uma mulher cristã que amava seus filhos, recebendo uma notícia como aquela. Décio conta que se viu sozinho na sala, deitou-se então no sofá e ficou refletindo sobre tudo o que tinha acontecido em sua vida, tanto das coisas boas como também das coisas ruins, e como ele foi parar ali. Décio conta que enquanto estava refletindo, a porta da sala se abriu e a sua irmã, sem saber de nada do que estava acontecendo, se dirigiu até Décio com um presente que parecia até ter vindo do céu, diretamente para ele. É que ela trouxe um CD do Arautos do Rei, que tinha como música Por que, ó Pai? Você conhece essa música, né? De Arautos do Rei, uma música muito linda. E Décio disse que pegou aquele CD e se agarrou com ele e ouvia sempre aquele louvor. E ele conta que sempre que aquele louvor tocava, enchia seu coração de esperança. E ele conta que levantava a sua mão como se estivesse sentindo a mão de Deus na mão dele. E no refrão, quando diz assim, acredito em ti, ó Pai, ele diz que levantava as mãos bem alto para declarar isso para Deus. Décio disse que através daquele louvor, a fé que estava adormecida em seu coração começou sendo reanimada, começou reaparecendo aos poucos, e a paz que ele há muitos anos não sentia começou a sentir, justamente num momento tão difícil da sua vida. Décio conta que foram semanas de orações e de louvor, sempre o mesmo louvor. É incrível como o louvor tem o poder de trazer as pessoas a Deus. Quantas e quantas pessoas já não se converteram, né? Através do Espírito Santo, é claro, mas ao ouvir um lindo louvor que fala do amor de Deus por nós, da providência de Deus para conosco. Como conta esse louvor, que é muito lindo. Inclusive, esse louvor eu não conhecia, eu conheci a partir desse testemunho. E realmente é um louvor que nos traz esperança, que nos traz a certeza de que Deus é por nós e que Ele quer o melhor para nós. E foi nessa música, nesse CD aí, que Décio se agarrou e tomou coragem para iniciar o tratamento. Ele foi internado, ficou 57 dias internado para tratar algumas doenças, entre elas a tuberculose e a pneumonia, por conta da sua imunidade, que estava muito baixa por conta da AIDS. E ele conta que depois de 57 dias de internação, após aquele milagre ali dele ter sido tratado, ele teve então a alta hospitalar, e depois da alta hospitalar, Deus havia preparado mais uma surpresa para ele. Lembra lá a parábola do filho pródigo, que ele sai e depois retorna para a casa do Senhor? Deus tinha preparado coisas grandiosas para Décio. Bastava ele voltar para a casa do Senhor e aceitar o nosso Deus como seu único Senhor e Salvador. E através da decisão de Décio, as promessas de Deus puderam ser cumpridas na sua vida. Décio teve alta hospitalar, voltou imediatamente para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi rebatizado e decidido então a permanecer na igreja. Voltou a frequentar os cultos, com muito louvor, oração, renúncias, pedido de perdão. Décio diz que quão grandes foram as suas orações, pedindo perdão a Deus por tudo aquilo que ele tinha feito, por ter blasfemado contra a palavra de Deus, contra os preceitos, os ensinamentos que ele havia tido ao longo dos anos. Mas algo ainda estava reservado para Décio. É que com 40 anos ele ainda não havia se casado, olha só. Só que Deus tinha algo preparado para Décio. E para ele foi apresentada uma jovem através de um grupo de bate-papo na internet. Ele acabou conhecendo a Jamila Palouro,
uma adventista do sétimo dia, né, que tinha a mesma fé que ele, no caso eram da mesma denominação. Uma jovem muito doce que abraçou a história de Décio, não teve preconceito nenhum com ele. E olha só que interessante, os dois se conheceram através desse grupo de bate-papo e através também de um amigo em comum de Jamila, o produtor daquele CD que Décio ganhou, o produtor do CD de Arautos do Rei, o Flávio Santos. Então, eles fizeram amizade, começaram a conversar à distância mesmo, e aí marcaram um dia de se encontrar. Décio viajou até a cidade de Jamila, e lá conheceu ela, o pai e a mãe. O pai e a mãe, quando ficaram sabendo da condição de Décio, por ele ser soro positivo, perguntaram a Jamila se realmente era aquilo que ela queria. E ela, decidida, disse que sim, que aquela era a vontade dela, que aquele era o homem que Deus havia reservado para ela. Décio mal podia acreditar que estava sendo aceito naquela família, depois de tudo que ele havia feito, por tudo aquilo que ele havia aprontado, as decisões erradas, a consequência gravíssima que foi trazida para a sua vida. Décio mal pôde acreditar que estava sendo aceito naquela família. E o sogro de Décio até hoje diz que naquele momento ali, de abraçar Décio e aceitar ele no seio da família, não foi uma decisão dele, do sogro, mas uma decisão do próprio Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Deus, quando restaura, ele restaura até nos mínimos detalhes. Deus preparou tudo para que Décio tivesse de fato uma vida saudável, uma vida de paz, uma vida na qual ele pudesse ser aceito, mesmo com a condição que ele adquiriu no mundo lá fora. Décio hoje só tem motivos para agradecer a Deus, porque graças a ele, hoje ele pode dizer que tem uma família. E que linda família! Deus quer restaurar a sua vida, seu casamento, seu lar, sua saúde. Deus quer restaurar a sua comunhão com Ele. Basta você querer. A decisão é sua, a decisão é minha. Esse conteúdo aqui ele precisa ser divulgado para os jovens tanto os que estão dentro da igreja como também os que estão fora, para que possam conhecer o testemunho de alguém que viveu nesse mundo cruel e que apanhou muito, para entender que o seu lado, o seu lugar certo é ao lado de Cristo. Que nós possamos passar essa mensagem adiante e que muitas pessoas sejam alcançadas. Eu desejo a você um dia de sábado muito, muito feliz e uma semana muito abençoada. Que Deus abençoe o teu ministério, a tua casa. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.